E aí, pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai implementar um programa clássico para quem está aprendendo programação. A gente vai criar a nossa primeira calculadora, que vai realizar algumas operações aritméticas simples, como soma, subtração, multiplicação, divisão. Existem diversas formas de fazer isso. Pedindo os números, depois a operação e exibindo o resultado. Ou pedindo a operação, depois os números exibindo o resultado, enfim. Eu, particularmente, vou utilizar uma outra abordagem. Primeiro de tudo, a gente precisa definir as nossas variáveis. E como a gente vai tratar de operações aritméticas, e nela está inclusa a divisão, o ideal é a gente trabalhar com tipos que suportem casas decimais, como o float. Por isso eu vou declarar nossos números. Para a operação, que vai armazenar os símbolos mais, menos, vezes e dividir, eu vou utilizar um char chamado de oper. Por uma questão de design, eu criei esse pequeno menuzinho, esse cabeçalho, para exibir sempre que o usuário iniciar o programa. Certo? Bom, agora, no que o nosso programa vai diferenciar dos outros que eu citei anteriormente? Muitas pessoas não sabem, mas é possível receber mais de um valor do usuário por meio da função scanf, desde que seja definido os respectivos especificadores de formato e as variáveis referentes a eles. No nosso caso, como a gente vai efetuar uma operação aritmética, a gente recebe um número, um caractere e outro número. Assim, o nosso scanf ficaria da seguinte forma: scanf, porcentagem F, porcentagem C, porcentagem F. Então, depois da vírgula, a gente especifica qual a variável se relaciona com os especificadores de formato. Onde o primeiro porcentagem F se relaciona com N1, o porcentagem C se relaciona com o oper e o porcentagem F se relaciona com o N2 aqui, certo? De posse da nossa operação, a gente já pode efetuar o cálculo em si. Para isso, a gente pode utilizar o if ou o switch case. Mas nesse caso eu vou optar pelo switch case, onde a gente vai indexar a nossa operação e executar as instruções do respectivo case que ela se relaciona. Oper, certo. Caso oper seja o símbolo da soma, a gente imprime o resultado na tela. Então ficaria da seguinte forma: se o oper for o símbolo de mais, a gente faz uma impressão, resultado, porcentagem.2f barra n, break. Certo. Reparem que dentro da mensagem eu especifico um formatador de tipo que vai exibir um número com precisão de 2 casas decimais. Daí, fora da vírgula, eu realizo a operação cujo valor vai ser associado ao porcentagem.2f aqui na hora da impressão. O processo é análogo para as outras operações, então eu vou fazer aqui bem rapidinho. Case menos int f, resultado, porcentagem.2f barra n, menos 2, break, case, multiplicação, int f, resultado, porcentagem.2f barra n, n1 vezes n2, dou um break. E aqui a gente precisa tratar um caso. Percebam que na operação de divisão a gente precisa ver se o divisor não é zero. Por isso a gente precisa ter um pequeno condicional para tratar esse caso. Se n for zero, a gente exibe uma mensagem na tela. Caso contrário, a gente simplesmente exibe o resultado com precisão de 2 casas decimais, que nem nos outros. Esse código ficaria como? Se o oper for barra, a gente faz um if,
e verifica. Se n2 for igual a 0, ou seja, se o nosso divisor for igual a 0, a gente precisa fazer o seguinte. Exibir a mensagem na tela de que não é possível efetuar essa divisão, né? Não é possível dividir por 0. Caso contrário, a gente simplesmente exibe o resultado como nos outros casos. 2f barra n, colocar um barra n aqui também, 2f, certo? E colocamos a nossa operação aqui. E damos um break. Certo. Mas, e se porventura o usuário digitar uma operação inválida, tipo 1@2, a gente pode tratar esse caso com o nosso default, exibindo uma mensagem na tela de operação inválida, por exemplo. Aí, nesse caso, ficaria da seguinte forma, default. F, operação inválida. N, certo. Return 0, para falar para o nosso compilador que o programa executou corretamente. E assim a nossa calculadora está feita. A gente já pode fazer uns testes aqui. Por exemplo, 1 mais 1. 11 mais 1, no caso. 12. Uma subtração. 9 menos 6. 3. Uma multiplicação. 5 vezes 5. 25. Uma divisão por 0. 8 dividido por 0. Não é possível dividir por 0, certo? Agora uma divisão válida. 4 dividido por 2. 2. Beleza. Mas aí você me diz. E se o usuário quiser realizar várias operações sem ter que reabrir o programa? Daí a gente pode fazer o seguinte. Depois de cada operação, a gente pode perguntar para ele o que ele deseja fazer. Essa resposta a gente armazena numa variável e utiliza ela como condição de parada para um laço de repetição. Nesse caso aqui a gente pode usar um do while, onde a gente vai abrir ele aqui, while, aí nossa condição de parada pode ser o seguinte, continuar igual a 0. Nesse caso aqui, a condição de parada vai ser quando o continuar for diferente de 0, né? Enquanto o usuário digitar 1, o programa vai executar. Certo, a gente coloca todo o nosso código aqui dentro. Mas daí a gente tem que criar um esquema para fazer com que a opção digitada pelo usuário, né, sim ou não, seja associada à condição de parada. Então a gente pode imprimir a seguinte mensagem na tela. Printf. Deseja realizar outra operação? Aí. S, N, aí a gente scanf, porcentagem C, e armazena dentro de uma variável op, certo? Lembrando que aqui a gente coloca um espaço para não dar o problema do buffer do teclado, né? Aí a gente também precisa definir a nossa continuar, char, nosso continuar é um int, certo? Ok. A gente vai receber do usuário um S ou um N, mas a gente precisa transformar esse SN em algo que dê para comparar com
o nosso condicional aqui, né, nessa operação lógica. A gente pode utilizar o operador ternário, para deixar o código mais elegante, né? Para quem não sabe, o operador ternário é equivalente a um if-else. Mas o código que é feito em uma linha com o operador ternário é feito em 4 linhas com if. Nesse caso aqui, o operador ternário ficaria mais bacana aqui. E como ele funciona? Vamos lá. Se op for igual a s, ou seja, op é igual a s, se isso daqui for verdade, o que acontece? O nosso continuar recebe 1. Caso contrário, o nosso continuar recebe 0. Certo? Ou seja, o programa vai executar, o usuário vai ter a operação dele efetuada, e quando terminar, vai perguntar o que ele deseja fazer. Se ele digitar S, a gente vai cair no nosso operador ternário, que vai realizar essa operação relacional e vai retornar 1 ou 0. Se esse valor retornar 1, quer dizer que ele cai aqui, que a condição é verdadeira, né? Se esse valor retornar 0, que é falsa, ele cai no continuar 0. Percebam que se continuar recebe 1, esse laço aqui ele vai ser executado novamente. Se continuar for 0, o laço vai ser quebrado e o programa vai terminar. Quando o programa terminar, a gente pode fazer uma impressão aqui. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E para deixar o programa um pouco mais estilizado, se você estiver no Windows, toda vez que você reiniciar uma nova operação, você pode limpar a tela. Se você estiver usando o Linux, em vez de CLS, você colocaria clear. E assim a gente tem o nosso programa que pode realizar várias operações definidas pelo usuário e a gente vai testar mais uma vez aqui. Pronto, vamos realizar uma soma. 7 mais 8, 15. Deseja realizar outra operação? Sim. 5 menos 9. 4. Menos 4. Deseja realizar outra operação? Sim. Agora vamos fazer uma multiplicação. 7 vezes 9. 63. Deseja realizar outra operação? Sim. Agora vamos realizar uma divisão. 8 dividido por 2. Deu 4. Deseja realizar outra operação? Não quero mais. Aí o nosso programa termina. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.